Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado, tá? Dia 31/10, índice dólar e algumas possibilidades, né, de leitura para amanhã, como a gente sempre faz. Hoje foi um dia técnico, né, um dia bem bonito realmente. Hoje, como postado lá no Instagram, né, pensamos na ideia do gap de baixa, conversei sobre a ideia do auge do medo no mercado faz fundos, né, e a gente tinha que ficar ligado ainda naquela ideia de lateralidade, né, do semanal que a gente conversou no fechamento do final de semana. E aí o mercado nos deu, né, esse gap de baixa aqui em cima de um suporte por volume, né, abaixo do fundo duplo, né. A gente apontou alguns suportes, né, era esse, isso aqui, né, o topo da LTA aqui também, né, podia ser um bom suporte para a gente, né, aqui, tá, dois fundos, não chegou a tocar essa região, tá. E aí agora a gente começa a fazer a nossa análise aqui. Como postei lá no Instagram, né, pessoal, tinha a ideia, né, de a gente ter um suporte aqui, né, do preço encontrar algum tipo de suporte, algum tipo de ponto de parada, né. Pensava na ideia do gap, né, por conta, né, do Lula ter conseguido ganhar as eleições, né, e geralmente no auge do medo o mercado acaba fazendo algum fundo, né, mas ele faz um fundo e aí encontra algum tipo de ponto de parada, né. Outro ponto é que ele não anunciou, né, o ministro da Economia, isso para o mercado é bem complicado, tá. Aqui, né, você tem um suporte por volume, você tinha o fechamento desse gap, ó, tá? O preço cumpriu essas duas funções. Aqui no M60 a gente tinha uma wedge, tá? A gente ainda vai chegar lá. Falando aqui do diário, né, ponto interessante aqui do diário é que o preço renovou a mínima prévia, tá? Essa mínima aqui, que é aquela que a gente não queria que ele renovasse, né? Para quê? Para que ele mantivesse a estrutura de alta. Como ele renovou a mínima prévia, né, agora as coisas mudam um pouco. A gente pode começar a esperar que isso daqui não suba tanto para que possa descer mais, para que possa fazer uma nova mínima, quem sabe uma nova wedge aqui, tá? Um novo triângulo expandido, né, um pouco menor ali que possa vir a aparecer. Então agora fica a possibilidade desse topo aqui com esse topo ser um novo triângulo expandido. Aqui, né, a possibilidade de um triângulo expandido, né, entre mínimas, e aqui está no meio, né, da movimentação, que é onde a gente realmente não gosta de estar operando, né, prefere comprar baixo. Por quê? Porque aí tem mais possibilidade, né, de sucesso de operações. Aqui pode ter uma lateralidade e após lateralizar, né, pode virar uma movimentação de baixa, tá? Ou, né, pode, claro, ainda subir como triângulo expandido, né, ele pode, né, fazer essa movimentação algumas vezes, depois normalmente ele escolhe um lado, ou topo, ou fundo, né, ele começa a andar um pouco mais próximo de um dos dois lados, né. A gente ainda vai ter que ver mais capítulos dessa novela, beleza? Então, aqui renovou mínima, né, então a estrutura mudou, apesar só pelo fato de abrir aqui embaixo, né, renovou essa mínima aqui. Renovou algumas máximas também, mas as médias estão flat, está ao meio da lateralidade, né, então a gente vai ter que realmente assistir um pouco mais. Aqui no M60, né, fica um pouco mais claro essa ideia da lateralidade. Aqui no M60, pessoal, tivemos aqui o gap de baixa, né? Ponto, né, interessante a ser analisado por vocês, né, que precisa ser analisado é que o preço abriu num gap de baixa de 4.000 pontos, né, aqui, 4.000 pontos, chegou a ter uma movimentação de baixa, né, até de 4.500 pontos. As médias estavam bem flats, pessoal, não havia, né, ainda contexto para venda imediata, né, na verdade havia até um pouco de contexto para compra, né, pelo fechamento dessa barra. Outro ponto, né, era você pensar, né, na limitação da lateralidade. Havia, né, já uma lateralidade aqui, né, até o fechamento, havia essa lateralidade, né, que é dessa movimentação com esse topo, né, e essas regiões aqui de mínimo. E aí tivemos aqui o nosso fechamento. O preço abre fora da lateralidade, abre em cima de uma wedge, né, muito longe das médias, dentro de um contexto de lateralidade, né. Tinha muita possibilidade disso aqui gerar uma volta, né, um retorno às médias. Né? Não isso aqui, né, isso aqui a gente não tem como prever, né, mas a gente pode pensar num retorno às médias assim que a gente vê uma estrutura de alta, isso sim a gente pode, né, isso está no nosso alcance. Tá? Então, aqui, grande gap de baixa, né, 4.000 pontos, mais ou menos como a gente comentou. Depois, né, uma barra de ignição gigantesca. Uma barra de ignição gigantesca, né, pessoal, na segunda hora, um movimento climático. A gente já conversou sobre isso em outros vídeos de fechamento. Né? Então, movimentos climáticos, nas duas primeiras horas ali, a gente fica um pouco atento. Outro ponto, isso aqui estava dentro da lateralidade. Uma barra grande, pessoal, que não sai da lateralidade, ela é só mais uma barra grande. Tá? Então, você tem aqui uma big barra que sozinha, né, ela não consegue sair de dentro da lateralidade. Não importa quantos pontos ela tenha, né, ela está contida dentro da lateralidade. 4.800 pontos, contido dentro da lateralidade.
Logo em seguida o preço vem e faz o quê? Um topo duplo, né, com a máxima dessa região, máxima dessas regiões, né, topo duplo. O que acontece quando o preço tenta romper a lateralidade? Normalmente ele retorna para dentro da lateralidade. Isso é o que mais acontece, né, dentro do estudo de lateralidades. Para quem gosta, né, eu sou bem fã, gosto de lateralidades. Informei essa parte aqui também para vocês, né, topo duplo. Aqui, apesar da grande barra de ignição, ela estava contida dentro da lateralidade. Aqui ele faz um recuo, né, pessoal, de cerca de 50% dessa movimentação toda, né, aqui. Passou um pouco, né, de 50%. Depois teve uma 2BR, uma reversão de 2 barras, deixou o gatilho de compra aqui no M60, tá? Aqui já é um pouco mais interessante, por quê? Porque ele podia renovar a máxima, né? A ideia de quem compra aqui é que o preço renove máxima, tá? Pensando na ideia de lateralidade, né, você quer realmente que o preço renove máxima. Para quê? Para que a estrutura de alta seja mantida. Aqui a gente pode, inclusive, já ligar uma nova wedge, mas, né, por hora já fica a ideia de que o preço, né, falhou em renovar a máxima, pelo menos hoje. Então, se ele voltar a cair, ele pode muito bem cair um pouco mais, né, vir abaixo dessa mínima aqui. Tá? Já é uma ideia para amanhã. Se ele abre num gap de alta, você vai ficar atento nesse outro topo aqui e, claro, na wedge, né, que já está ligada aqui, já tem a possibilidade de ser uma wedge. Beleza? Então, pontos de atenção aqui para amanhã, né? Movimentação de baixa, pode vir renovar mínima. Gap de alta, né? Pode vir aqui testar o edge, testar esse outro topo, beleza? Ainda, né? Na lateralidade, tá? Então a gente fica muito atento nessas regiões de rompimento, né? Já que a maioria dos rompimentos de lateralidade costuma falhar, beleza? Então, pontos de atenção. 5 minutos, pessoal, agora que a coisa fica bacana, né? O gapzão, né? Primeira movimentação, 3 barras de alta. Logo em seguida faz um recuo, né? Não deu venda aqui nos 5 minutos. As vendas só foram possíveis lá pelo 1 minuto, né? Para pegar venda nessa movimentação. Ainda assim, né? Pagou muitos pontos, né? A volatilidade realmente estava bem alta. E aí começa a ideia da leitura de estrutura, né? Que é aquilo que a gente conversa na sala. Aqui, né? Ficou uma região de topo, né? A máxima do dia. Aqui ficou um fundo. Aqui temos a mínima do dia. Então temos uma movimentação de alta, temos uma movimentação de baixa. Para que, né, a gente pense numa estrutura de baixa, a gente precisa necessariamente que o preço, por exemplo, se ele voltasse a subir, que ele caísse mais, né, renovasse pelo menos uma estrutura de baixa, e que posteriormente, né, ele renovasse mínima, né, aí ele poderia subir um pouco mais para cair bem mais. Né. Precisaria também, né, sair dessa região. Mas não foi o que tivemos, né, aqui ficou parecendo um cup handle, né, mas não tivemos, né, gatilho de venda. Logo em seguida virou para uma movimentação de compra e rompe, né, a máxima aqui do dia, né, a nossa máxima do dia. Deixou um gatilho de compra aqui, né, bem próximo da máxima, o stop aqui era meio caro, né, 900 pontos, mais, né, 4.400 pontos. A barra seguinte realmente rompe nessa região, aí já não tem mais muita coisa para falar, né, ela fecha bem próximo da sua máxima, fecha mais de 60% do seu corpo fora da região a ser rompida. A barra seguinte deixa o gap. Próxima barra, uma pausa, né, e aí ampla continuidade, né, pessoal? Micro canal de alta. Coisa linda, né? Realmente coisa fantástica. Fechou o gap, passou o topo duplo, foi dar o topo duplo mais alto lá, né? Tá? Nessa região aqui. Aqui ficou a linhazinha da nossa wedge, né? Vou engrossá-la um pouco aqui. Tá? Topo duplo. Depois, pessoal, do topo duplo, né? Parou de renovar a máxima. Né? O preço começa a mudar um pouco aquilo que ele vinha fazendo. Você começou a ter gatilho de venda só aqui, né? Mesmo assim, se você vende aqui, né, você ainda poderia ter pego ainda pouco mais de 1.000 pontos. Né? Realmente foi um dia de movimentação fantástica, né? Não dá para reclamar. Desde o primeiro gatilho, né, se você vendeu nesse primeiro gatilho, você teve a oportunidade de vender, ó, protegendo seu stop acima das médias, com 328 pontos, né, e a possibilidade de pegar mais de 1.000, né, 1.300 pontos. Aqui é aquela região dos 50%, né, pessoal, da movimentação, que a gente viu lá. Tá? Se eu pegar daqui a aqui, né, fica próximo do 61. Depois essa movimentação volta, né, para uma estrutura de alta. Ponto interessante aqui, né? Inclusive que um amigo mandou hoje, foi uma falha de wedge. Tá? Aqui, ó. Quando você liga, né, essa mínima aqui, certo? Essa aqui, a essa outra mínima, né? Já deu gatilho antes, né? Tinha dado oportunidade, mas aí você tinha a possibilidade, né, de projetar um alvo ali.
no rompimento da falha de Wedge, né? Acabava convergindo com essa região aqui. Falha de Wedge, né? Porque rompeu, né, a nossa Wedge. Geralmente a gente espera que aqui, né, tenha algum tipo de movimentação de alta, né? Quando ela renova um topo, né, geralmente a gente acaba esperando uma segunda perna. Não tivemos isso, né? Tivemos só a possibilidade da falha de Wedge, né? Como falamos. E aí você podia trabalhar, né, o movimento projetado da máxima dessa movimentação até a mínima ali daquela movimentação, né? do segundo teste aqui, seria mais ou menos aqui. Na verdade, de maneira de 100%, né, da movimentação, né, que seria você pegar isso daqui e, né, projetar para baixo, ele não chegou a dar, né, chegou só aqui no nosso primeiro alvo. Né. O primeiro alvo, sim, deu bem tranquilo, né, dessa movimentação. O segundo, não. O AL, né, usa o segundo. Né, a gente usa os 3 níveis de FIBO ali. Funciona bem, né, no nosso mercado. Aqui, né, volta para a movimentação de alta, né, começa a romper pivô, deixa gatilho de compra também, né, e volta a pagar mais muitos pontos. Né. Foi um dia realmente bem direcional. Né. Qualquer local que você comprasse em um primeiro gatilho, né, você teria feito muito dinheiro, né, apenas segurando a sua operação. Aqui tinha um suporte por volume, né, era interessante às vezes se realizar aqui. Ainda assim, né, ele faz um pullback lateral aqui, aí deixa novos gatilhos de compra, né, e aí. Mas não renova a máxima, né, pessoal? Um ponto interessante para hoje aqui é que ele não renovou a máxima. Então, se ele abrir um gap de baixa, né, a gente pode esperar, quem sabe, até que ele venha abaixo dessa mínima aqui, tá? Abaixo dessa, né? Abaixo dessa mínima aqui, a princípio, né? Para a gente ver a estrutura. Pode virar também uma grande lateralidade, né? Mas como não renovou máximo, né, a gente teve aquela expectativa de que o preço possa vir a renovar a mínima, beleza? Então vamos conversar um pouco ali sobre o dólar. O dólar também, né, foi tão interessante quanto o índice hoje, né? Hoje foram movimentações muito interessantes e muito amplas, né? O dólar abre, né, aqui na região de topo duplo, né? Outra região, né, que a gente também deixou marcado, foi postado lá no Instagram, para quem pôde acompanhar, né, era uma região de resistência. Né? Um topo duplo é uma região de resistência, é uma região de realização de lucro. Né? E aí, essa movimentação já abre aqui, né, fora dessa movimentação. Tá? Ponto interessante também, né, pessoal? Renovou o máximo. Tá? Ao contrário daquela ideia do índice, né, aqui tivemos renovação de máximo. Renovação de máximo sem renovação de mínimo. Então, amanhã pode ter uma movimentação contrária aqui bem interessante. Né? Isso aqui pode ser só uma busca de liquidez, né? Para comprarem mais barato, né? E talvez levar o preço mais para cima. Então a gente fica atento. Parou ainda também, né, no fundo do canal. Quanto não renova a mínima, né, pessoal? Quanto o preço não estiver fazendo mínimas mais baixas ali, a gente fica meio atento com essa possibilidade de que isso daqui ainda possa ser uma movimentação de alta, né? Mesmo sendo uma barra externa gigantesca dessa, né? Ela também está contida, né, dentro dessa lateralidade aqui anterior. E em lateralidades a gente sabe que ocorrem reversões abruptas, né? Então as barras, da mesma forma que ela desce, né, ela pode voltar a subir. Pode ser uma barra um pouco menor, né? Claro, a volatilidade hoje foi absurda, né? Não dá para esperar amanhã de novo, né? Pelo menos eu não espero mais uma barra de 250 pontos, né? Não é muito comum a gente ficar vendo barras seguidas de 250 pontos, né? Tá? Então amanhã mais atenção ali, talvez uma barra um pouco menor, né? Uma pausa ali nessa movimentação, mas fechando positiva talvez aqui, para ter uma L1 aqui, né? Uma H1, né? No rompimento da máxima no dia subsequente, né? Lá para quarta-feira. Tá? Então vamos aqui para o M60 para a gente dar uma olhada no nosso dia aqui. Ali o topo duplo, né? A ideia que a gente acabou de conversar, certo? Abre já, né, acima do topo duplo, né? Lembrando também, né, aquele contexto de lateralidade, né, pessoal, daquilo do áudio que eu mandei para vocês lá cedo. Eu não esqueci daquela ideia de lateralidade. Fica muito fora da lateralidade, né, você. Aqui acabou dando uma venda, né, fantástica. Só de retorno às médias aqui pagou 84 pontos, né, pessoal. Pegou toda a movimentação, tinha feito meses, né, de trabalho. E aí, né, teve aqui também alguns pontos interessantes, né, que eu já paguei. Aqui são possibilidades, né, de wedge, tá? Mas já com
com fechamentos abaixo. Tivemos também aqui gaps, né, fechados, assim como no índice. Teve o fechamento desse gap, né, aqui era um gap de espaço, tá? Fechou. Tínhamos aqui esse suporte por volume, testou essa região também, tá? Tá um pouco afastado das médias, tem a wedge, então pode, né, começar a gerar um movimento contrário aqui. Ficou sem muitos pivôs, né, aqui no meio do caminho, não tem muita coisa. A princípio, né, precisa vir pelo menos acima dessa região aqui para a gente pensar numa possibilidade de pullback e subir mais, né? Mas como falamos, né, já teve uma movimentação muito grande, né, 250 pontos. Então amanhã pode não ser um dia que ande tanto, né? Mas se for, né, acompanhe as estruturas, né, e vá operando a favor, né, da movimentação proposta, tá? Até que isso falhe, né, pessoal, tá? Então fica essa possibilidade de wedge. Aqui, ó, se você tirar um pouco o zoom, né, você vê que isso daqui está, né, numa situação de lateralidade, tá, também, ó, você consegue observar, e você observa também que se você pensar em ciclo de mercado, você vai estar baixo, né, nessa lateralidade. Outro ponto, né, que se você ligar essas mínimas aqui, né, se você apertar um pouco, né, essa ideia de ligação, né, você praticamente consegue ligar uma LTA juntando esses fundos aqui. Não é muita característica minha, só faço isso quando eu realmente vejo que chegou próximo, né, realmente das regiões. Eu vou ligar aqui realmente na mínima, né, caso o preço amanhã venha testar essa região, né, para mim, tranquilo. Aqui é a ideia de fundo duplo, né, ponto interessante, né, que mesmo que levemente, né, tirando o zoom de toda essa movimentação aqui, aqui é aquela ideia, né, você está vendo que os fundos são levemente, né, mais altos, tá? Então, ele está tentando manter uma estrutura de alta, né, apesar do tamanho da lateralidade, certo? Então, você fica de olho aí amanhã, né, talvez consumar aqui, né, algum tipo de movimentação de alta, tá? Mas para talvez, né, pensar talvez num retorno, né, de movimentação mais para quarta-feira, né? Eu pelo menos amanhã espero um dia um pouco mais contraído, né? Um dia muito amplo, normalmente eu espero um dia mais contraído no dia seguinte, tá? É o que mais acontece, tá, pessoal? Então a gente trabalha com aquilo que mais acontece. Então a gente usa a lógica para tentar, né, buscar essas ideias, né, daquilo que mais acontece. Assim como a ideia do gap de hoje, né? A gente vai lá olhar vários outros dias, né, de véspera de eleição. Pelo menos foi o que eu fiz, né, no final de semana. Para quem gosta de padrões, né, é uma atividade até relaxante, beleza? Então, gapzão de alta, né? Primeira barra já virou uma barra de impulso, né, pessoal, para retorno às médias, né? Deu a oportunidade de vender também, né? Por quê? Porque estava, pessoal, num contexto de baixa, né? O contexto do fechamento do dia anterior era um contexto de baixa, o preço estava abaixo das médias, estava até num Fab 4 de venda, né? Termina com a barra de ignição, de alta termina, mas dentro de um contexto de baixa, né? Isso aqui era um contexto de venda, né? Se você olhar aqui, dentro da nossa regra de coloração, né, você estava vendo várias barras vermelhas, tá? E aí abre num gapzão de alta, uma movimentação bem contrária, tentando sair, né, da lateralidade. Então deu uma oportunidade de venda aqui, uma venda um pouco mais arriscada, né? Você tinha que ter um pouco mais de sangue frio. E vender também, né, por conta desse tamanho de gap, né? São um gap de mais de 100 pontos, né? Então tinha que ter algum tipo de retorno às médias. As médias estavam, né, em tendência de baixa, né? Então muito provável, né, ter um retorno às médias antes de qualquer outra movimentação. Era uma movimentação exagerada, requer algum tipo de pullback, né, pessoal? E aí fez o pullback. Aí aqui também pensei na possibilidade do cup handle, né? Porque se você joga num minuto, isso aqui fica um pouco mais arredondado, né? Fez um M2B, né, um retorno a MM20, deixou um gatilho de compra aqui, ó, pagou 21 pontos, né, pagou ainda assim uma movimentação muito boa, falha na VWAP, né, pessoal, e aí a estrutura, né, o que você quer, né, para que isso aqui tenha continuidade de alta? Que o preço, né, faça novas máximas. Tá aqui, ó, a nova máxima prévia, né, que no 1 minuto ele vira um grande ponto de inflexão, né, porque olha, vem daqui e volta para cá. Não consegue, pessoal, vir acima dessa máxima. Falha antes, falha na VWAP, né? Depois ele volta renovando mínima, então a estrutura aqui mudou. Quando ele renova a mínima, a gente conversa que a gente espera que ele suba menos. Aqui agora tinha ficado, né, uma resistência por volume, tá? A região da VWAP do dia anterior, e aí sai, né, uma barrinha de ignição, uma 2BR, né, uma barra de reversão, com gatilho de compra. Né? Aqui teve um stop até pequeno, né, para quem entrou aqui. O stop aqui ficou um pouco mais caro, né, um stop de 28 pontos. Aqui o stop, né, era de 12, né, um stop
tranquilo, né? E chegou a pagar mais de 100 pontos depois. E aí o preço, né, deu uma lateralizada, pensando, né, aqui, tá, vamos conversar aqui sobre essa falha de wedge aqui também, né, pessoal, para a gente não esquecer. Aqui, né, também tivemos um contexto de falha de wedge, ó, só que aqui foi mais cedo, né, pessoal. Você liga uma mínima com outra mínima, aqui toca de novo, e aqui tem um rompimento, né, aqui temos o breakout. Temos o rompimento, né, e aí você pode trabalhar esse movimento projetado, né, que é essa movimentação aqui, né, projetada para baixo, tá? E aí você atingiu ela um pouco depois, tá? Então tivemos aqui uma boa falha de wedge, né, que ficou bem mais característica, né, porque rompe com uma barra de ignição, uma barra de impulso, né, um pouco mais forte, tá? Aí o preço se afasta demais das médias, ele lateraliza, né, pessoal? E aí a gente já conversou também sobre isso, né? Olha, ele começou a fazer uma movimentação ascendente. Só que toda a movimentação do dia, né, ela era muito forte, né? Tem muita pressão vendedora aqui, então você não quer ser o primeiro a comprar, tá? O que você pode esperar, né, para você comprar? Você pode esperar um gap de média, né? Teve esse gap de média, pessoal? Não teve, né? Mas formou aqui um canalzinho de alta, Luciano. Ah, beleza, canal de alta, né? Normalmente o Al fala que ele é uma boa bandeira de baixa, principalmente frente a toda essa pressão, tá? Então esse canalzinho de alta, né, se tornou uma boa bandeira de baixa. Você não teve, né, um gap de média, né? Se você pensar aqui dentro daquela lógica nossa, para você pensar em compra, por exemplo, você quer ver um gap de média, né? Você quer ver a troca de estrutura. A troca de estrutura até fez um pouco aqui, né, pessoal, mas sem gatilhos. E faltou o gap de média, né? Realmente troca, né, aqui a ideia da estrutura, quebra, né, a nossa LTB, mas faltou o gap de média. E aí, por fim, né, voltou para mais uma movimentação de baixa aqui, né, fantástico, né, mais 90 pontos. Foi realmente um dia de muita movimentação. E por fim, né, fecha o dia aqui dentro dessa pequena lateralidade. Lateralidades são bons modos de rompimento. Rompendo isso daqui, né, você já pode pensar na ideia até mesmo do movimento projetado, né, dessa região, algo mais próximo, né? Então, o primeiro alvo ali está 32 pontos acima, né? Então, já tem até uma possibilidade, né, de movimentação. Se já abrir aqui em cima, aí já fica um pouco mais complicado, né? Aí já abre dando alvo, né, e aí pode virar uma lateralidade, né? Tá contra, né, o hábito do dia anterior, né? Tá longe, né, vai ser um Fab 4 de venda, né? Sobe, mas sobe um pouco mais difícil, né, pessoal? E aí, posteriormente, ainda tem, né, o terceiro alvo dessa movimentação. Beleza, pessoal? Então, tentei ser mais breve, né, para não tomar tanto tempo de vocês também, falar um pouco mais rápido. E se gostou, né, essa leitura faz sentido para você, curta, né, compartilha, manda um oi aí. Assim você também, né, retorna pra gente aí, para o YouTube, né, conseguir fazer com que o canal cresça, né, a gente continue aqui produzindo vídeo também para vocês. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, até mais.